E hoje nós vamos fazer essa opção de almoço. É uma opção simples, fácil de fazer e fica uma delícia. E agora eu vou aqui mostrar como é que eu vou preparar o meu frango. Eu vou fazer frango cozido. Eu já temperei com alho, sal e colorau. Eu sempre tempero tudo e guardo na geladeira e eu vou utilizando durante a semana. Quando for outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tempero. Mas aí eu tô escolhendo aqui os pedaços e agora eu vou cortar as verduras para me colocar aqui na panela. Eu vou cortar agora as verduras do meu frango. Vou utilizar metade de um pimentão, metade de uma cebola e metade de um tomate. E também vou acrescentar o cheiro verde que não pode faltar. E agora, depois de ter cortado aqui as verduras, eu vou acrescentar na panela e colocar o óleo, o sal e colocar esse frango para refogar. Refogar, para quem não sabe, é você colocar aqui o frango, os temperos dele, colocar no fogo baixo e deixar essa verdura soltar um molho. Isso é muito importante. Esse passo do frango para você refogar é muito importante. Porque o frango ali ele fica mais gostoso, fica o tempero mais apurado. Ele solta aquele molho, aquelas verduras, o gostinho delas incorpora melhor ainda na carne e fica uma delícia. E pronto, eu já deixei aqui o meu frango refogando. Ele já soltou um molho, as verduras já estão cozidas. E eu deixei no fogo baixo, porque se for no fogo médio ou alto, ele vai queimar antes do tempo esses temperos. E agora, nesse ponto, depois que ele soltou o molho, você vem com água quente. Não é água fria, é água quente, para poder ele continuar o cozimento. E a quantidade de água não pode ser muita água. A quantidade de água que eu vou utilizar é essa daqui. É apenas o suficiente para deixar meio coberto assim o frango. Ele não pode cobrir totalmente. Tem que ficar alguns pedacinhos ainda aparecendo do lado de fora. Como é o caso aqui do meu frango, tá bom? Porque se você colocar muita água, se você cobrir o seu frango de água, o resultado dele vai ser um frango sem gosto. Vai ficar com muito caldo, vai ficar sem gosto, não vai ficar bom. E pronto, o resultado do meu frango é esse daqui. Ele fica um frango bem cozido, porque é cozido na pressão. E fica um pouco caldo, então ele fica bem gostoso, fica bem apurado o sabor. E o meu feijão eu já tinha cozido na geladeira, então eu vou utilizar o que eu tinha guardado. E agora eu vou temperar o meu feijão com cebola e cheiro verde. Fica uma delícia, de verdade. Você espera cozinhar, deixar os temperos ficar bem murchinhos e aí o feijão ele pega esse temperinho, ele pega esse gostinho do cheiro verde com a cebola e fica muito bom. O caldo também fica muito gostoso. Você pode tomar o caldo do feijão como se fosse um suco, fica uma delícia. E o resultado dele fica assim, quando ele tá já borbulhando, né? Ele fica dessa forma aqui. E esse é o momento certo de você apagar o fogo. E pronto, o feijão já pegou o tempero. E agora eu vou fazer o arroz. Vou fazer da forma simples, utilizando como tempero apenas o alho. Mas se for feito da forma correta, ele vai ficar muito bom. Vai ficar no ponto certo, que não é cru e nem muito cozido. Eu tô utilizando aqui o arroz parbolizado. Vou fazer uma xícara de arroz. E para me cozinhar essa xícara de arroz, eu vou esquentar 600 ml de água. Tudo que você for fazer deve ser medido. A água, a quantidade de comida, não faça na doida, porque senão os resultados vão ser diferentes. Toda a vida vai ficar um arroz com muita água, um arroz cru, vai ficar sempre uma coisa diferente. Então, aqui eu vou deixar o meu alho fritando um pouquinho no fogo baixo.
A gente não pode também deixar o alho fritar demais, porque ele vai ficar queimado. E o arroz fica com alho queimado, fica com aspecto ruim. Então, só deixar ele esquentar um pouquinho. Pronto, já coloquei aqui o arroz. E agora eu deixo dar uma fritada, né? Vou mexendo no fogo baixo para poder não queimar. E em seguida eu vou acrescentar a minha água fervendo. É muito importante que também seja água fervendo. No meu caso aqui, né, como eu já falei, é 600 ml de água, porque eu tô fazendo uma xícara de arroz. E eu deixo cozinhar o meu arroz aqui o tempo todo no fogo baixo. Eu coloco o sal da minha preferência, coloco menos da metade do que de uma colher, né, como se fosse um bico de uma colher, digamos assim, de sal, para mim é o meu gosto. E pronto, deixo aqui o meu arroz cozinhar. E a massa do meu macarrão eu coloquei quando a água estava fervendo. Coloquei sal aqui na água para poder ele cozinhar já com sal. E eu tiro ele quando ele está al dente. Ele não pode estar muito cozido e nem pode estar cru. Então tem que ser no ponto certo. Porque quando você for colocar o molho nesse macarrão, ele vai ficar só a lama se ele tiver muito cozido. Então, ele tem que estar al dente. E agora eu estou lavando o meu macarrão, o que eu acabei de retirar do fogo, para poder ele parar o cozimento. Enquanto isso, vou deixar reservado e vamos começar a preparar o tempero desse macarrão. O molho dele eu vou fazer de forma simples. Vou utilizar óleo, alho, cebola. E eu vou colocar aqui também um pouquinho de sal, o sal da minha preferência. Vou colocar o cheiro verde. Vamos agora deixar ele fritando aqui no fogo. Também vou colocar um pouquinho de margarina, que dá um gostinho bem bom, dá um gostinho diferente. E vamos deixar fritando. E por último, quando ele tiver fritado esses temperinhos aqui, eu vou acrescentar o colorau, para dar um pouquinho de cor. E agora eu vou ativar novamente a temperatura do meu macarrão. Vou colocar um pouco de água quente em cima dele. E imediatamente eu jogo dentro da panela que estava com os temperos fervendo, né? Porque aí, gente, se eu colocar esse macarrão frio, essa massa fria, ela não fica muito bom, sabe? Não fica um negócio diferente. Tem que ser o macarrão quente. E agora eu vou apenas dar uma misturada nesse macarrão. E pronto, nosso macarrão já está preparado. E agora, de acompanhamento, eu vou fazer uma farofa de cuscuz. É um cuscuz simples, você apenas molha a massa com água, coloca sal, molha normal, coloca na cuscuzeira, espera um pouquinho nela cozinhar. E quando ela estiver cozida, você vai acrescentar o molho do frango que a gente cozinhou. O frango, né, ficou muito gostoso. Ele ficou assim um molho grossinho, um molho temperado, com sabor bem apurado, ficou uma delícia. E essa farofa combina bastante, vai ficar muito boa. E agora, depois de cozido, eu retiro o meu cuscuz normalmente. Coloquei em alguma vasilha, no caso eu utilizei essa bacinha. E eu tiro ele e eu vou molhar essa massa com o caldo do meu frango, que ficou um caldo bem grosso, um caldo bem gostoso. E eu molho bastante o meu cuscuz. Deixo ele bem molhado mesmo, porque a tendência dele é que ele fique mais seco depois. Ele incha, ele dá uma inchada depois. Ele fica mais seco. Então, você bota molho à vontade nessa massa aí, pra ficar uma farofa bem saborosa. O meu esposo gosta bastante de salada, então hoje eu vou fazer uma salada bem simples também. Eu tô apenas ralando aqui a cenoura agora. Eu também vou cortar a metade de um tomate, a metade de um pimentão. E vou temperar a minha salada com sal e óleo, um pouquinho de óleo. É muito bom fazer com vinagre, só que eu não tenho vinagre. Vou colocar aqui tudo, colocar também cheiro verde e pronto.
E para finalizar o nosso almoço, vou fazer um delicioso suco de acerola. É um suquinho natural que eu adoro, gosto muito de acerola. Vou colocar aqui umas 4 colheres de açúcar para essa quantidade. Faço o suco normal, né? Vamos aqui coar esse suco. E ele fica, gente, muito bom, fica delicioso. Olha só o resultado do suco, ficou ótimo. Agora, eu montei o meu prato, né? Já coloquei aqui tudo que eu fiz. Coloquei o feijão, o arroz, macarrão, a farofa do cuscuz. Coloquei a salada, coloquei o frango. E eu também, né? Coloquei o meu suco de acerola. Gente, ficou uma delícia. É uma comidinha simples, muito fácil.